Bom, hoje nós temos, né, a alegria de estar com o Fábio, lá do Grupo da Fé, né? A família Merete não pode faltar aqui, né? Então vamos fechar o ano com chave de ouro. A gente lembra do doutor Embaçaí, né? Para mim falar um negócio de chave de ouro. Aí Cris disse, ó, se a chave se demorar, acaba com a festa de prata, né? Assim ele falava. E realmente a gente está feliz, né? O Fábio está aqui conosco, né? Para terminar o nosso ano, porque como nós fizemos na semana passada, né? Semana que vem é 25. Né? O sábado caiu 25. E fica difícil, né? No dia de sábado, 25, né? Podermos estar aqui. E no outro é dia 1º. Né? E o outro é o dia 1º. Já é ano que vem. Né? Já é o ano que vem. Né? Então nós vamos voltar ao segundo sábado, né? De janeiro, se Deus quiser, para estar aqui. Então, para. E como nós não fechamos nossas portas, né? O Grupo da Fé também não fechou. Né? Não podemos. Não pode fechar. Assim que começou, eu liguei logo para o Leonardo, está acontecendo isso assim. Eu falei assim, se o Chico estivesse aqui, ele fecharia o Grupo da Prece, não é? Aí nós falamos, acredito que não. Então nós também não fechamos. Cada um de nós sabe o tamanho da responsabilidade que nós temos diante de tudo isso que nós temos recebido da doutrina espírita. Então a gente entende que essa responsabilidade nós temos que honrá-la nas nossas relações de todos os dias. E aí mamãe dizia, quando a gente ia falar, né, que era prata da casa. Mas quando o papai ia falar, ela dizia que era ouro da casa. Sempre teve essa preferência por isso. Meus amigos, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça nessa nossa oportunidade de estarmos novamente juntos. Me sinto absolutamente acolhido nessa casa. Me sinto em casa. Porque, na verdade, o que nos une sempre é o Evangelho de Jesus. A prática do Evangelho de Jesus. Cada um de nós sabe das nossas próprias dificuldades em colocarmos em prática tudo isso que nós temos aprendido. Mas cada um de nós também sabe o esforço que nós dedicamos nesse momento da nossa vida para sermos melhores do que já fomos em outros momentos. Se nós temos alguma diferencial em relação a quem nós éramos, é exatamente essa compreensão que a gente tem cada vez maior da importância do Evangelho em nossas vidas. Hoje nós temos consciência de que Jesus é o caminho, da verdade e da vida. Se nós ainda tropeçamos nesse caminho, nós tropeçamos, e a gente brinca, né? A gente tropeça como tem que ser. Quem tropeça quando cai, cai para frente. Quem escorrega, cai para trás. Então, se é para a gente cair, que seja como quem tropeça, ganhando algum espaço, alguma distância na nossa trajetória. E nessa época do ano, quando nos convida para falar, Jesus tem que estar presente. Claro, Jesus está presente sempre, mas nessa época, falar de Jesus enche os nossos corações de esperança. E é disso que nós necessitamos muito, esperança. Esperança em relação às dificuldades que o mundo nos oferece. E esperança também em relação às dificuldades, como Chico Xavier dizia, Deus me livre das dificuldades que surgem de dentro de mim, porque essas são ainda mais difíceis de serem superadas. As dificuldades externas a gente pode desviar, mas as dificuldades internas nós carregamos para onde nós vamos. Então essas são mais difíceis de serem vencidas. Então quando a gente fala de Jesus, acende em nós essa esperança de que nós podemos fazer melhor da próxima vez. E quando a gente vem falar de Jesus, sempre me vem uma historinha do Chico. A casa do Chico, para o Grupo Espírita da Prece, distava algo em torno de 1,5 km, 2 no máximo. Às vezes a gente se perde, né, com a nossa memória mente para a gente, né? Então quando a gente é criança e vai na casa da vovó, a gente acha que aquela casa é gigante. Passa-se o tempo, a gente volta, nossa, a vovó morava aqui nessa casa tão pequenininha, mas na nossa memória era um palacete. Então, na minha memória, a distância da casa do Chico era em torno de 1,5 km, 2 km até o Grupo da Prece. Esse trajeto poderia ser feito a pé, o Chico fazia de carro. Primeiro, pelas questões de saúde, de idade.
mas principalmente uma distância dessa com o Chico levaria talvez 2 dias para chegar lá, porque a cada passo alguém ia parar para poder conversar com ele e contar algum caos. E o Chico, como bom mineiro, era muito bom de causos. Então ele ia de carro nessa trajetória e o carro passava em frente ao grupo da prece, pegava um retorno e o Chico entrava por uma porta lateral, porque a da frente estava com a fila, né, com aquelas pessoas todas querendo entrar. E ali nessa rotatória, carros estacionavam, ônibus estacionavam, porque ali era o pátio onde se ia para o grupo da prece. E o companheiro que conduzia o carro chamou a atenção do Chico da quantidade de ônibus que tinham naquele dia. Quantidade de pessoas em frente ao grupo da prece, esperando abrir os portões para poder entrar. Quantidade de carros de diversas cidades do Brasil. Pessoas que haviam viajado mais de um dia para chegar lá. E ele então destaca isso. Chico, olha quanta gente. Vieram de longe para te ver, Chico. E o Chico para, reflete um instante e diz o seguinte: eu penso que eles estão com saudade de Jesus. E não é isso que nos move? Não é saudade de Jesus que nos move todos os dias? Não é saudade de Jesus que nos traz para cá? Não é saudade de Jesus que fez com que nesta encarnação nós buscássemos a compreensão do Evangelho de acordo com a doutrina espírita? Porque não é que a doutrina espírita seja melhor, porque Chico dizia claramente que a melhor religião é aquela que nos ajuda a ser melhores. Mas falando de mim mesmo, eu imagino, isso não é uma revelação mediúnica, é só a minha imaginação, eu imagino, porque eu entendo que o cristianismo não é uma novidade para mim. Eu não conheço Cristo nesta encarnação. Eu já conheço Cristo em outros momentos. Mas sabendo quem eu sou, olhando para as minhas dificuldades, eu imagino que como cristão, eu empunhei espadas, eu acendi fogueiras em nome de Jesus. Porque apesar de dizer que era cristão e carregar um crucifixo no peito, eu não compreendia Jesus, eu não carregava Jesus no coração. E aí eu imagino o meu amigo espiritual, antes da minha encarnação, me dizendo algo do tipo: você já errou muito em nome de Jesus. Você precisa conhecer Jesus de uma forma mais intensa, de uma forma mais pura, de uma forma mais compreensível para você. Você vai para a terra agora. E você vai ser espírita não de berço, você vai ser espírita de ventre. Porque você precisa de antes disso. Nesse raciocínio a gente entende que a doutrina espírita para nós não é merecimento, ela é misericórdia. Não é que sejamos bons e por isso somos espíritas. É exatamente por não conseguirmos ser cristãos, trilhando outros caminhos, que surge o Espiritismo, jogando tanta luz ao nosso entendimento, para que nós não pudéssemos usar desculpas na interpretação do Evangelho de Jesus. Aquela frase, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem, não cabe para nós espíritas. Para nós é, Pai, perdoa-os, porque não fazem o que sabem. É diferente, porque nós sabemos. Imagina a gente retornar ao mundo espiritual e falar assim: eu tinha que perdoar? Eu não sabia disso. Não tem como a gente falar isso. Eu tinha que amar o meu próximo? Eu tinha que renunciar aos meus caprichos em nome de uma causa maior? Tudo isso nós sabemos. Se não fazemos, não é por falta de conhecimento, ainda é por falta dessa força, dessa determinação para vencermos essas dificuldades que surgem de dentro de nós. Por isso que nós buscamos Jesus, porque estamos com saudade de Jesus. Nós queremos Jesus mais presente na nossa vida. Nós oramos pedindo a Jesus que nos auxilie nas nossas trajetórias. Nós reconhecemos que Ele tem a capacidade de ajudar-nos a carregar o nosso fardo, porque com Ele o fardo é mais leve
e o jugo é mais suave. Nós compreendemos isso, por isso buscamos. E uma das passagens que nos chama a atenção do Evangelho, lógico, várias passagens nos chamam a atenção, mas em determinados momentos íntimos, nós nos aproximamos mais de determinadas mensagens, porque aquela de alguma forma nos toca mais. E ultimamente, uma passagem que eu tenho refletido bastante é do Bartimeu, aquele cego de Jericó. Primeiro a gente começa, Bartimeu sequer tinha nome, porque Bartimeu não é um nome. Bartimeu significa que ele era filho de Timeu. Bar significa filho. Então, Bartimeu, filho de Timeu. Quem é aquele rapaz lá? Aquele é o cego filho de Timeu. Não tem nome. Dentro daquele contexto social judaico, uma pessoa que nascia com uma deficiência, com uma dificuldade, com uma doença, ele era tido como impuro. E, portanto, as pessoas sequer se aproximavam dessas pessoas. Bartimeu, quando nasce cego, a sua trajetória de vida já estava traçada na dificuldade. Não vai trabalhar, não vai casar, não vai ter amigos, mal se relacionará na sua própria família, na sua própria intimidade do lar. Essa era a história de um cego daquela época. E para que dar nome para ele? Se ele não é representativo dentro da sociedade. Então ele fica como cego, filho de Timeu. E é interessante nessa passagem que está em Marcos, capítulo 10, versículo 46. E ali ele diz o seguinte, começa essa passagem dizendo: e Jesus entra em Jericó, e saindo de Jericó, uma grande multidão o segue. Vamos contar a passagem, depois a gente vai explicando esses versículos. Então Jesus entra em Jericó, e saindo de Jericó, uma grande multidão o seguia. Bartimeu, o cego que estava na porta, ouve aquela multidão e pergunta o que está acontecendo. E dizem para ele: é Jesus que está passando. E ele imediatamente começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E Jesus continua seguindo, a multidão continua seguindo. E Bartimeu continua gritando: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E ele gritava com tanta intensidade, com tanta paixão, e diríamos até com tanto desespero, com aquela sensação de que Jesus estava perto, mas se afastando, que as pessoas falam com ele: silencie, pare de gritar, pare de perturbar o mestre. Mas ele grita mais ainda. Ele não estava preocupado com as reprimendas que alguém poderia fazer para ele. Ele estava buscando ajuda, porque ele reconhecia Jesus. E Jesus então para e diz: chame-o. E alguém chega para Bartimeu e fala: se acalme, o mestre vai conversar com você, o mestre está te chamando. E diz a passagem que Bartimeu se despede, se desfaz do seu manto, da sua capa, e de um salto vai em direção a Jesus. E Jesus pergunta para Bartimeu: o que queres que eu faça? Senhor, que eu veja. Que assim seja. A tua fé te salvou. Veja. E Bartimeu imediatamente recupera sua vista e passa a seguir a Jesus. Bom, o primeiro ponto que a gente destaca, o primeiro versículo que a gente destaca, é exatamente esse, de Jesus entrando e saindo. Parece um versículo bobo no primeiro momento, né? Para que dizer que ele entrou e saiu da cidade? Qual o significado disso? Bom, primeiro tem o significado de Jesus entrar em nossas vidas, que é um momento especial para nós. É o momento que a gente reconhece Jesus. É o momento que Jesus nasce para os nossos corações. E aquilo pode durar uma fração de tempo, mas essa fração de tempo para nós tem a representação da eternidade. Se nós pudéssemos encontrar Paulo de Tarso hoje,
e perguntar se ele ainda lembra daquela viagem a Damasco, Paulo é capaz de dizer até quantas areias, quantos grãos de areia tinha naquele deserto. Tal o impacto daquilo na vida dele. Se nós formos perguntar para o Bartimeu, ele vai se referir a esse momento. Se fôssemos perguntar a Pedro, talvez fosse o momento em que o galo cantou e ele compreendeu, no dizer de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que o homem do mundo é mais frágil do que perverso, dando para aquele coração amoroso, dedicado, mas ainda duro de Pedro, a dimensão da compaixão, da indulgência pelo outro. E por aí vai. Então são situações, são momentos às vezes pequenos, mas de um grande significado espiritual. Então existe esse momento em que Jesus nasce, que Jesus entra em nossos corações. E são momentos significativos. Mas para que esse momento de fato tenha representatividade na nossa existência, é preciso que Jesus saia do nosso coração em forma de atitudes, em forma de reconhecimento do próximo. Se eu soubesse todas as línguas dos homens e dos anjos, mas se eu não fosse capaz de amar o meu próximo, se eu não fosse capaz de ter a caridade, isso nada me adiantaria, diz Paulo. Ou seja, é importante a gente conhecer Jesus, é importante que Jesus entre em nossas vidas, mas se Jesus não sair em forma de amor, de caridade, isso absolutamente não representa nada. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que cumprirem a minha vontade, diz Jesus. E qual é cumprir a vontade de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Destacamos que amar é um verbo. Jesus não falou que a gente tem que ter amor pelo outro, porque amor é um sentimento. E um sentimento, o outro pode não perceber esse meu sentimento. Como um sobrinho meu falando que estava namorando uma menina na escola, e ela sabe, não, tio, ela não pode saber. Ele tinha amor pelaquela criança, pelaquela menininha, aquela amiga dele, mas ela não sabia, porque ele não tinha ainda amado, no sentido de verbo, de fazer alguma coisa. Como é que eu sei que alguém gosta de mim? Quando essa pessoa é gentil comigo, carinhosa comigo, atenciosa comigo. Aí eu sei, aquela pessoa gosta de mim, porque ela colocou o sentimento em ação, na gentileza, no amor, no carinho. Então, quando Jesus recomenda que a gente deve amar ao próximo, não é que eu tenho que ter um sentimento pelo meu próximo. Claro, o sentimento está implícito nisso. Mas eu tenho que demonstrar que eu amo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Por isso que é amar. Então, Jesus entra em Jericó e sai de Jericó. Sair é um movimento. E ele faz esse movimento, então, levando esse amor ao outro. Seguindo a passagem, Bartimeu ali começa a ouvir aquela multidão e reconhece, alguém diz para ele que é Jesus. Bartimeu conhecia Jesus. Tanto conhecia que sabia que Jesus era descendente de Davi. Isso para os judeus sempre foi muito importante, a genealogia da sua família, descendente de quem? E ele sabia, portanto, que Jesus era descendente do rei Davi. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Ele reconhecia fisicamente Jesus, genealogicamente Jesus, sabia das famílias de Jesus, mas também entendia que Jesus tinha o poder da misericórdia sobre ele. Tende misericórdia de mim, tende compaixão de mim, me cure, me auxilie, me mostre o caminho. E ele grita isso em desespero, porque imaginamos o tamanho da saudade de Jesus, de Bartimeu. Saudade no sentido de salvação, de redenção, de carência espiritual, carência afetiva, carência de luz, de enxergar. E ele grita, e as pessoas falam: para de fazer escândalo, fica quieto, de falta de educação.
Você ficar gritando assim. E quando nós estamos em desespero e surge uma possibilidade de nos auxiliar, nós somos comedidos? Ou nós somos até audaciosos na busca daquela ajuda, na busca daquela compreensão? Bartimeu não é diferente, ele começa a gritar e grita mais, porque ele quer receber a ajuda de Jesus, ele precisa receber a ajuda de Jesus. E o mestre se comove com aquela determinação, com aquela decisão, com aquela insistência. E fala assim: Xande, vou conversar com ele, vou saber o que ele quer. E alguém então diz para Bartimeu: Bartimeu, calma, Jesus está chegando. Quantas vezes nós não nos sentimos desta forma, desesperados, e clamamos no atendimento fraterno, no passe, nas nossas orações: Jesus, me ajuda, me ajuda. É legítimo esse nosso pedido. Podemos até questionar que às vezes a gente pede por qualquer coisa. Nossa resistência, nossa resiliência às vezes é muito baixa. E nós não queremos que nada altere o que nós planejamos como tranquilidade, como paz para a nossa vida. Olha, eu não quero ficar doente, eu não quero perder meu emprego, eu não quero que minha família passe por dificuldades, eu não quero. Nós nos comportamos como crianças mimadas diante da vida. Mas reconhecemos também que existem problemas que nos tocam muito mais, que nos afligem muito mais. E nessa hora nós recorremos ainda com mais fé a Jesus. E Ele nos acolhe. Mas depois de nos acolher também Ele pergunta: aonde estava a sua fé? Jesus é capaz de acalmar a tempestade das nossas vidas. Mas Ele vai perguntar: aonde estava a sua fé? Porque clamar e pedir ajuda a Jesus é legítimo. Jesus elogiou a atitude de Bartimeu. Mas aqueles mesmos, numa situação semelhante, onde a tempestade batia sobre o barco e aqueles discípulos pedem ajuda a Jesus, eu imagino que eles também estivessem desesperados, gritando, correndo de um lado para o outro. Porque sempre me chama a atenção nessa passagem do barco, porque não era qualquer pessoa que estava naquele barco. Eram pescadores de uma vida. Eles sempre pescaram naquele mar, que na verdade nem mar era, porque era um lago. Eles pescaram a vida inteira, desde crianças eles iam para o mar com os seus pais. Então eles eram pescadores absolutamente experientes. E eles estavam com medo, porque a tempestade deveria ser realmente muito violenta. Senhor, vamos perecer, vamos morrer. Usando uma expressão de hoje, deu ruim. E eles chamam Jesus, e Jesus atende. Mas diferente do caso de Bartimeu, que ele fala: sua fé te salvou, da mulher hemorroíça, sua fé te salvou. No caso dos apóstolos, aonde estava a vossa fé? Quando apresenta um jovem para ele curar, para os apóstolos lá, e não consegue, o pai fala: Senhor, apresentei meu filho para os seus discípulos, eles não curaram, então estou trazendo para você. Ó raça de incrédulos, até quando estarei convosco? Por que Jesus diz que Bartimeu gritar é um exemplo de fé e os apóstolos gritarem é um exemplo de ausência de fé? Porque o conhecimento dos apóstolos era muito maior do que o de Bartimeu. É claro que uma criança pode ter medo de escuro, mas nós, adultos, faltou luz na nossa casa, a gente conhece cada palmo da nossa casa. Nós somos capazes de achar a vela e o fósforo sem enxergar. Apesar de que a gente puxa o celular do bolso e já acende a lanterna na mesma hora. Então, por que o desespero?
de você que é um crente no sentido de acreditar em Deus, de acreditar em Jesus, por que o teu desespero? É óbvio que o conhecimento dos apóstolos não era semelhante ao de Bartimeu ou da mulher hemorroísta. Esses passaram a seguir Jesus depois da cura. Receberam a cura e seguiram Jesus. Os outros foram convidados por Jesus. Pediram para seguir Jesus. Então a responsabilidade é diferente. Mas Bartimeu, então, naquele grito, naquele desespero dele ali, naquela aflição que ele estava, Jesus disse: eu vou conversar com você. E é interessante, quando avisam a Bartimeu: se acalma, Jesus está chegando, Jesus vai te atender, Jesus vai conversar com você. Bartimeu, está lá no Evangelho, Bartimeu larga a sua capa. Gente, lembramos uma vez mais, Bartimeu era um mendigo. Aquela capa talvez fosse todos os bens materiais que ele possuía. Tudo que ele tinha de material, ele larga. E ele não vai tateando em lugar de Jesus: oh, me leva lá, Jesus vem cá porque eu estou cego. O Evangelho é muito claro, deu um salto, ele vai em direção a Jesus, mostrando a determinação dele. Quando ele sabe que Jesus vai atendê-lo, ele larga tudo que ele tem de material e vai imediatamente, com toda a sua determinação, com toda a sua força, com toda a sua dedicação, em direção a Jesus. Fato esse, que aquele chamado mancebo rico, jovem que procurou Jesus, não foi capaz de fazer. E ele era bom. Ele era bom. Ele reconhecia Jesus, como esses outros que nós estamos falando, que reconheciam Jesus. Ele sabia que Jesus era o mestre. Bom mestre. Por que me chamas de bom? Bom só o meu Pai que está nos céus. Mas ele reconhecia Jesus como mestre. Ele não foi perguntar a qualquer pessoa caminho para o reino dos céus. Ele foi perguntar a alguém que seria capaz de fato de ensinar a esse caminho. E Jesus era essa figura. Tanto que ensina para ele: você tem cumprido os mandamentos? Honrado seu pai, respeitado a Deus, amado Senhor. Eu faço isso desde a minha adolescência. Eu me dedico integralmente a cumprir a lei. Então, o que te falta? Se queres ser bom, se queres ser completo, se queres conquistar esse reino que você almeja, vá, vende tudo que você tem e reparta com os pobres. E siga-me. Isso ele não foi capaz de fazer, porque era possuidor de muitos bens, diz o Evangelho. E aí Jesus disse: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Porque tudo que nos aprisiona, tudo que nós gostamos da matéria, são lastros que impedem a nossa ascensão. É claro isso. Vamos pegar os grandes exemplos que nós temos de espiritualização, de espíritos santificados, se me permitem usar essa expressão. Qual desses era possuidor de muitos bens? Jesus dizia que as raposas, os lobos têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, e o Filho do Homem não tem aonde deitar a sua própria cabeça. Chico Xavier diz que a única propriedade que Jesus teve na sua vida foi a cruz. A cruz era do Cristo. Nem as suas vestes foram respeitadas, foram sorteadas entre os soldados. Mas a cruz ele carregou. Esse era o único bem material que ele tinha. Eu lembro de mamãe tinha uma biblioteca muito grande, né? Ela tinha coleção de todos os livros do Chico, por exemplo, que isso já transformaria a biblioteca em grande. Mas tinha também Barça, tem que ter cabelo branco para lembrar disso, tá, gente? Tinha Barça, tinha uma biblioteca muito grande na casa dela. Por intuição, provavelmente, hoje a gente olhando para trás, a gente sabe que mãe
mamãe anteviu o seu desencarne, tanto nesse fato que eu vou narrar, como encerrando as atividades na fazendinha, doando o prédio para a prefeitura de Niterói, para que pudesse continuar a educação lá, né, e levando a obra lá para a sede da nossa instituição, enfim. Mamãe começou a pegar livro por livro. A gente vê a mamãe encaixotando os livros. Ela, eu quero arrumar isso, eu quero pintar isso aqui, quero arrumar essa prateleira. E a gente entendeu que aquilo era um fato. Mas ela pegou cada um daqueles livros e dedicou. Esse vai para o meu neto, esse vai. Esse ato de você abrir mão de algo, isso te desprende desse algo. Ah, mas um livro espírita, a gente não pode ser apegado a ele? Não. Espiritualmente falando, não. Claro que livro é útil. Claro que é muito melhor ser apegado a um livro espírita do que a um objeto, talvez, mas tudo que nos prende não nos liberta. Parece óbvio isso, mas nem sempre a gente compreende isso. E ela foi doando aqueles livros. Aquele é um processo de libertação. Ah, esse meu vestido eu adoro. Já foi meu vestido de festa, depois foi vestido de trabalho, depois vestido de ficar em casa, depois virou vestido de dormir. Eu tenho ele há 30 anos. Desculpa, você está pegado a ele. Ah, essa blusa para dormir é ótima, porque ela é velha e ela é macia. Você está pegado. É um fato. Então a gente tem que se desprender disso. Desprender dessas coisas. E Bartimeu faz isso. Ele se desprende para ir, usando a expressão nossa, né, de peito aberto, intensamente, integralmente para Jesus. Ele abre mão de tudo que ele tinha materialmente falando e vai em direção a Jesus. E vai com determinação. Ele não vai rateando, ele não vai com dúvida, ele vai com convicção para Jesus. E quando ele chega na frente de Jesus, Jesus faz uma pergunta que para todos nós seria óbvia. O que um cego quer fazer na frente de um homem que cura cegos? Ele quer ser curado. Então aquilo seria óbvio, Jesus podia simplesmente curá-lo. Mas não. Jesus pergunta a ele. Porque se perguntar nos dá a responsabilidade. O que você quer, Fábio? O que você exatamente você quer da vida? Isso a gente volta lá atrás, né? O Evangelho dos Espíritos fala isso, né? O filósofo, né, sábio da antiguidade, dizia: conhece-te a ti mesmo. Essa era uma frase que estava no templo de Delfos, dedicado a Apolo. Apolo era o deus dos deuses. Era o que mandava prender e soltar os deuses, dentro da tradição grega. Então, quando entrava naquele templo de Delfos, na porta estava escrito: conhece-te a ti mesmo. Essa sendo uma frase de um deus, diz o seguinte: preste atenção quem você é e onde você está entrando. Você está entrando na minha casa, você está entrando na casa do Deus. Apolo era um deus arrogante, Apolo era bravo, né? Então estava lá. Mas isso traz para nós, e foi esse mesmo templo de Delfos que disse para Sócrates, que Sócrates era o homem mais sábio de todos. Sócrates fica incomodado com aquilo: como eu sou sábio? E ele começa a perguntar às pessoas o que é sabedoria, o que é conhecimento. E aí ele entende, depois de muita reflexão, que o que fazia com que ele fosse sábio era porque ele sabia que não sabia. E ao não saber, ele pode buscar a verdade. Quando eu acho que eu sei tudo, eu não preciso buscar a verdade. Mas lá está então: conhece-te a ti mesmo. O que você quer? Será que nós sabemos realmente o que nós queremos? A literatura espírita está repleta de casos. Humberto de Campos nos conta isso pelo menos umas 5 vezes. A mãe desesperada com a doença do filho pede para o filho ficar bom e o filho fica. Passa um tempo e a mãe reza para o filho ficar doente de novo porque ele não está sabendo usar a saúde. Porque na minha cabeça tem 3 casos desse aqui, assim, rápido na cabeça de Humberto de Campos nisso. Uma senhora uma vez foi buscar o Chico lá, que a mãe estava muito doente. E uma trabalhadora, dedicada à causa espírita. E ela insistiu na cura. Pediu ao doutor Bezerra, e ela tinha méritos para isso.
o doutor Bezerra fala assim, olha, avisa ela que vai ser atendida. E a mãe dela só vai desencarnar quando ela pedir. Ela falou, minha mãe e Matusalém, são os dois que vão viver. Passa-se o tempo. E o câncer consome o corpo da mãe, mas a mãe não morre. Fisicamente, desce. Face toda comida pela doença. E a mãe viva. Ela vai operar. Chico, pelo amor de Deus, pede a doutora Bezerra para ignorar, para revogar o meu pedido. Minha mãe precisa da alimentação. Então, às vezes, a gente não sabe nem o que a gente quer. A gente acha que é o melhor. Mas, na verdade, o melhor é o que Deus quer para nós. E Deus atende a todas as nossas necessidades, mas nem todos os nossos desejos. A ignorância que eu tenho de mim mesmo é porque eu confundo necessidade com desejo. Ai, eu preciso tanto ganhar na Mega Sena da virada esse ano. Isso é um desejo. Isso não é uma necessidade. Ai, eu preciso tanto ficar bom dessa minha doença. Esse é o meu desejo. Mas será que essa é a minha necessidade? Que aquela doença possa consumir o meu corpo e libertar o meu espírito. Porque eu sou espírito, não sou corpo. Mas às vezes eu quero que o corpo dure para sempre, sem me preocupar com o que eu estou fazendo com o espírito. Por isso que Jesus pergunta a Bartimeu, Bartimeu, o que você quer? Senhor, que eu veja a sua fé te conduziu, te trouxe, te possibilitou essa cura. Veja. E aí, gente, a primeira coisa que Bartimeu viu na vida foi o rosto de Jesus. Jesus curou outros cegos. O cego lá de Siloé, quando o cego, Jesus põe saliva no outro, vai lá no poço de Siloé e lava o seu rosto. Quando ele chegou lá e lavou o rosto, ele enxergou. Olhou para o lado, não tinha Jesus. Então ele perguntaram a ele, quem te curou? Não sei. Alguém colocou lama no meu olho, mandou eu lavar, eu lavei e estou vendo. Mas na frente Jesus fala, você crê em mim? Não sei, quem é você? Eu sou aquele que te curou, então eu creio. E foi ver Jesus, depois já tinha sido interrogado no templo, já tinha sido... Aí que ele foi conhecer Jesus. Mas Bartimeu não viu Jesus imediatamente. A primeira coisa que Bartimeu viu na vida foi o rosto de Jesus. Não podemos deixar de imaginar como deve ter sido linda essa visão de Bartimeu. Então, quando a gente traz essas reflexões de Bartimeu, no momento tão especial do ano que a gente está vivendo, no momento que a gente quer, deseja, clama para que Jesus nasça em nossos corações, e nós começamos a compreender a necessidade de Jesus sair também dos nossos corações em forma de benefícios para os outros, porque beneficiando os outros somos nós mesmos os principais beneficiados. Nesse momento de reflexão, que nós possamos reunir as forças necessárias para, ao clamar por Jesus, pedir a Jesus que interceda por nós, que nós também estejamos prontos para largar o que nos prende e sermos mais determinados no caminho em direção a Jesus. Porque se nós formos capazes de trilhar esse caminho, essa fórmula, nós enxergaremos. E o que nós enxergaremos é o amor de Jesus por todos nós. Que Jesus nos abençoe.